Ele que gosta, né? Aleluia. Você pode dizer aleluia? Agora diga um aleluia sem ser porque eu pedi. Diga um aleluia porque você quer dizer aleluia. Ainda bem que o que você fez por vontade própria ficou melhor do que quando eu pedi. Querido, eu quero que você abra sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 3, verso 16. Pastor Emerson esse dia falou sobre os 3,16 da Bíblia, ele comentou aqui. E enquanto ele falava aqui, na verdade não é esse o texto base para a palavra dessa noite, mas nós precisamos ler e entender isso aqui. João, 1 João, capítulo 3, verso 16, diz assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Nós cantamos isso aqui hoje. E aí, João vai dizer assim: e nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Eu quero introduzir esse assunto falando exatamente isso. Nós estamos vivendo uma era, um tempo, onde cada vez mais a individualidade é uma característica peculiar das pessoas. Obrigado, filho. As pessoas querem cada vez mais, não é solitude, elas querem individualismo. Elas querem viver sozinhas. Elas querem andar sozinhas. Elas querem viver sozinhas. Elas querem se isolarem. E o Evangelho de Jesus, ele é caracterizado por não andar sozinho. Uma das principais características do Evangelho de Jesus, do que Jesus nos deixou, é não andar sozinho. Hoje dentro da sua casa você tem um mundo diante de você, no seu celular, na sua TV, na sua internet, no seu computador. E aí você, ali, de dentro da sua casa, de dentro do seu quarto, do seu sofá, você pode acessar o mundo inteiro. O que isso fez com a gente? Fez com que nós nos tornássemos cada vez mais reclusos. Mas o Senhor não te chamou para andar em reclusão. Nós estamos nos tornando, preste atenção nisso que eu vou dizer, prisioneiros de nós mesmos. A cada dia que passa, nos tornamos prisioneiros de nós mesmos. E a palavra do Senhor diz que Jesus veio para nos libertar. E a palavra diz que se o Filho nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Existe um padrão sendo estabelecido, e esse padrão não é o padrão do Senhor, não é o padrão de Jesus. Qual é o estilo, qual é o padrão, qual é o modelo que nós precisamos seguir? O modelo que Jesus deixou. O modelo que Jesus deixou. Esses dias o pastor Jorge me ligou e disse assim: pastor Renato, eu gostaria de tomar um café com o senhor. Lembra daquele dia, pastor? Isso era, acho que depois do almoço, não foi? O senhor mandou mensagem para mim. Eu cheguei para minha esposa, para a pastora, falei: meu amor, o que será que está acontecendo? Por quê, irmãos? A pessoa não liga para você e diz que quer tomar um café com você, se não tiver alguma coisa para te falar, não é verdade? Se não tiver um BO, um problema, uma situação para resolver. E eu passei a tarde inteira preocupado. Falei: puxa vida, será que o pastor Jorge vai dizer que vai embora? Pastora Márcia? O que será que vai acontecer? E aí esse sentimento que é alimentado por essa solidão, por esse individualismo, que o pastor Emerson também mencionou aqui enquanto ministrava a adoração, a nossa ansiedade é excesso de futuro. Nós não podemos mover uma palha do que já aconteceu ontem ou há um minuto atrás, e não podemos mover uma palha do que vai acontecer daqui a um minuto ou amanhã.
Mas nós nos prendemos nesses dois lugares e acabamos vivendo uma vida que não é a vida que o Senhor está nos dando. Ele está nos dando o agora, o já, o esse momento, o presente. A própria palavra está dizendo, presente é presente. Deus está te presenteando com esse tempo e você não está usufruindo dele. E aí o que aconteceu, quando chegou a tarde, eu já não suportava mais aquela angústia. Chega o pastor Jorge, mas a pastora Márcia lá em casa, Carla preparou um café, meu Deus, se for um café de despedida, deixa eu fazer um café caprichado. E aí preparou aquele café, e eles chegaram, e aí ele ainda levou um presente para mim, a pastora levou um presente para ela, eu falei, meu Deus, é presente de despedida mesmo. Meu coração estava aflito. E aí quando deu uma brecha, eu cheguei e disse assim, tá bom pastor, agora o senhor pode dizer, por que o senhor veio aqui? Ele disse assim, não, meu pastor, eu vim tomar um café com o meu pastor. Você percebe? Eu vim para ter o prazer de estar com o senhor um pouquinho. Não tenho nenhum assunto para tratar, não tenho nada para falar. Eu vim para estar com você. Você observa que a nossa solidão, o nosso individualismo está nos enclausurando num lugar onde a gente não consegue mais nem receber uma visita de forma natural? Há um padrão de Cristo que foi deturpado em nós. Por que você não vai na casa das pessoas? Primeiro eu falei de mim porque eu não sei mais receber, eu não sei mais ter as pessoas chegando na nossa casa, na minha casa. E por que você também não vai? Por que você não vai na casa das pessoas? Seja sincero comigo. Qual o pensamento que paira o teu coração? Eu não quero incomodar. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Eu pus um tema nessa palavra, e esse tema é no templo e em casa. Repita comigo, no templo e em casa. Diga de novo, no templo e em casa. O problema é que a gente só faz no templo. Quando tem uma conferência, então, né, pastor Emerson? Aí a gente faz mesmo, a gente vai mesmo. Vai vir um pastor de fora, vai vir um profeta de fora, vai vir alguém diferente. Vamos para o templo. Nossas demandas com Jesus, nossas demandas com o reino de Deus se resumiram a uma terça-feira magra, como essa aqui, daqui a 20 minutos eu vou terminar, e você vai embora para casa, e aí você vai passar quarta, quinta, sexta, sábado. Alguns virão no domingo pela manhã para a escola bíblica dominical, e experimentarão de mais uma horinha, magra. À noite, a maioria virá, né? Que aí os bancos ficam todos cheios, as cadeiras ficam todas cheias, e vão ficar mais 1h30, 2 horas. E aí quando chega na segunda-feira, nós resetamos, nós zeramos, e nós já não temos mais um cotidiano de culto. Daqui a pouco nós vamos encerrar a reunião, mas o culto não pode acabar. O texto de 1 João, capítulo 3, verso 16, ele está dizendo assim, Jesus deu a vida por vocês, agora vocês precisam dar a vida pelos irmãos. Pastor Jorge trabalhou o dia inteiro, ele é pedreiro, trabalha no pesado. Pastora Márcia trabalha andando na rua, trabalhou o dia inteiro. E eles doaram aquela noite de descanso para ir na minha casa, tomar um café comigo e ter um tempo comigo, sem problema para conversar, sem nenhuma situação para resolver, pelo simples motivo de estar perto de mim e eu poder estar perto deles. Nós perdemos isso. Quando chega aqui no templo, eu dou um abraço nele, meu pastor, meu amigo, ou minha pastora, e damos a paz, e damos um abraço, damos um beijo, e acabou. Mas a Bíblia diz que nós precisamos dar a nossa vida. Mas pastor, eu não tenho tempo. Essa é a maior mentira dos últimos tempos. Todos nós temos a mesma quantidade, foi distribuído para nós a mesma quantidade de minutos, segundos, horas, dias, semanas, meses e anos. Agora, alguns de nós vão conseguir administrar isto para poder fazer com que isso aconteça, com que as coisas aconteçam conforme o coração do Senhor. Mas alguns outros vão se entorpecer com essa ideia desse tempo e não vão conseguir viver
o que Deus tem para viver cada um de nós. Vai ficar registrado na minha memória aquela tarde, aquele café com vocês. Porque não foi só no templo, aconteceu lá em casa também. Você entende isso? Projeta para mim, filho, por favor, Atos capítulo 5, verso de número 42. E eu quero comentar com você o contexto do que está acontecendo. Na minha Bíblia, se você começar no capítulo 5, olhando aquela letrinha preta lá em cima, vai falar sobre Ananias e Safira primeiro. A igreja estava se estabelecendo. Logo depois, mais na frente, a partir do verso 17, vai falar sobre a perseguição que os apóstolos começaram a sofrer. Lá no finalzinho, esse é o último versículo do capítulo, vai dizer o quê? E todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Coloca a versão King James, filho, por favor. E todos os dias no templo, bem como de casa em casa, não deixavam de pregar e ensinar que Jesus Cristo é o Messias. Qual a importância, a real importância de nós não só nos reunirmos no templo, terça, domingo de manhã, domingo de noite. Terça, domingo de manhã, domingo de noite. É como se nós estivéssemos batendo um cartão espiritual na igreja. Tem gente que vem para o pastor não mandar aquela mensagem que às vezes manda para você quando você se ausenta por muito tempo. Vou lá porque senão o pastor vai encher a paciência mandando mensagem para mim depois. Vou lá bater o meu cartão. Qual a real necessidade, qual a real importância de nós não cultuarmos apenas nesse tempo? Qual valor está envolvido nessa prática de termos culto em casa? Quer ver uma coisa? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você faz um culto com a sua família? Não precisa responder. Só responde aí para dentro. Você junta o seu filho, a sua filha, o seu marido, a sua esposa em torno da mesa e leem um versículo? Cantam um louvor, oram uns pelos outros dentro de casa. Não dá mais tempo, né, irmãos? É tão corrido, os horários de almoço não combinam. Quando chega de noite está todo mundo morto, porque a gente está correndo, como é que é a expressão que a gente usa? Correndo atrás. Não é assim que a gente fala? Tem que correr atrás. E é exatamente isso. Aquele que está correndo dessa forma, ele está correndo atrás, ele é alguém que não vai vencer, ele é alguém que não vai chegar na linha de chegada, ou vai chegar por último, porque a Bíblia nos ensina que nós precisamos correr a carreira, ou correr essa corrida, como quem está correndo em nome de alguém. Você vai ganhar uma inacessível coroa, uma coroa que não se corrompe na eternidade. Mas quando eu correr essa carreira, essa corrida em Jesus, ou por Jesus. Olha, eu queria observar, e eu não vou ler todos os textos, eu vou só mencionar. Você depois pode rever na transmissão, ou anotar se quiser, para ler em casa. Mas Jesus, ele realizou a sua obra de forma muito intimista, de casa em casa. Olha como é que a Bíblia vai nos dar alguns exemplos, eu vou pensar apenas alguns. Jesus, logo no início das suas obras, no início dos seus feitos, dos seus sinais, ele é convidado para um casamento. Isso está em João capítulo 2, do verso 1 ao verso 12. As bodas de Caná da Galileia. Jesus e os seus discípulos foram convidados, bem como a mãe de Jesus. Você sabe da história. O que acontece? O vinho acaba. Jesus estava naquela casa, naquela festa. E a sua mãe diz aos serviçais: façam tudo o que ele vos disser. E na hora que o vinho está por acabar, ele enche um monte de tambores, de talhas de água, e diz assim: tira e leva para aquele homem que experimenta as coisas antes das pessoas tomarem ou comerem. E aquele homem chamado Mestre Sala prova aquele vinho e diz: tu guardou o melhor vinho até agora. Quando Jesus entra na casa das pessoas, a alegria da festa não acaba. Agora olhe para mim.
Jesus disse: façam como eu faço, façam como eu estou pedindo vocês para fazerem, sigam o meu modelo. Sabe o que acontece? Existem casas em que o vinho já acabou, porque nem eu e nem você entramos nela. Existem situações onde o vinho na nossa casa acaba, porque nós não abrimos a porta para receber um irmão, uma irmã, uma família, que nessa ocasião vai orar lá dentro da nossa casa e vai restaurar o vinho, vai restaurar a alegria, vai restaurar o que está faltando. Não dá para ser sozinho, irmãos. O Evangelho nos mostra isso. O Evangelho de Jesus, ele é pluralista, ele não é individual, ele é coletivo, ele é uns aos outros. Por isso é que a gente manda mensagem, por isso é que a gente liga, por isso é que a gente, pode parecer uma utopia, mas eu vou morrer pregando isso. É necessário que a igreja tenha um conceito de família. Se eu demorar um pouquinho na rua, minha mulher manda mensagem: cadê você? Se você perceber a ausência de um irmão, isso não é responsabilidade dos pastores dessa casa, é responsabilidade de quem se sente parte dela, de quem é família. Se você sumiu, cadê você? Aonde está você, meu irmão, minha irmã? Percebi sua ausência no domingo. O que houve? Algum problema? Mas nós estamos tão ocupados com nós mesmos que não temos mais condição de restaurar a alegria na vida das outras pessoas. Porque quando eu chego perto de alguém e eu derramo o meu coração, essa pessoa tem recursos para dividir comigo esse peso, esse fardo. Essa pessoa tem recursos de restaurar o vinho na minha festa. Você está entendendo isso, sim ou não? Sim ou não? Jesus curou a sogra de Pedro, lá na casa de Pedro. E alguns pastores gostam de fazer piada com esse texto, que está lá em Lucas capítulo 4, 38 e 39, porque Jesus curou uma sogra. Mas deixa eu dizer algo para você. Sabe o que ele leva naquela casa? Ele leva cura. Quantas vezes você estava doente e alguém tocou a campainha, bateu na sua porta? E entrando na sua casa, orou por você, e você percebeu que quando a pessoa foi embora, você estava se sentindo melhor. O problema é que agora nós não queremos mais. Nós queremos o chá quente, o edredom, o sofá retrátil, a TV de 50, 60, 70 polegadas, queremos os streams, queremos maratonar os nossos filmes, séries e doramas. Dorama agora está na moda, né? Mas nós não queremos receber alguém que traga cura na nossa casa. Nós não queremos ir na casa de alguém levar cura, porque afinal de contas nós não temos mais tempo para isso. Qual a última vez que você foi na casa de um irmão porque soube que ele estava doente, orar por ele? A gente tem uma lista, todo dia alguém pede oração por alguém doente no grupo da igreja. Todo dia alguém diz que alguém está doente, passando alguma situação. Qual foi a vez que você pegou a sua bicicleta, ou foi a pé, ou pegou o seu carro, a sua moto, e se deslocou até a casa dessa pessoa e disse: irmão, eu só vim aqui para poder orar por você, porque o Senhor Jesus me pediu para vir trazer cura para a sua casa, trazer cura para a sua vida. Qual a última vez que alguém entrou na sua casa? Irmãos, nós estamos vivendo um evangelho mentiroso. Jesus se reunia no templo, os discípulos iam ao templo para orar, iam ao templo para... Mas tanto no caminho quanto na casa das pessoas, o mesmo culto estava vivo dentro deles, o mesmo culto estava vivo dentro deles, o mesmo evangelho estava explodindo dentro deles, o mesmo poder, o mesmo Espírito Santo estava se movendo dentro deles. Nós não podemos viver um evangelho de liga e desliga o reino de Deus na nossa vida. Liga na terça-feira, desliga na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, domingo de manhã liga de novo, domingo de noite liga. Não! Eu preciso viver um evangelho de continuidade. E eu preciso ser intencional.
Essa semana um casal de professores deram aula para os meus filhos. Perderam repentinamente o filho deles. O menino estava sendo transportado para o hospital de Venda Nova, eu acho, morreu no caminho. Aí a gente posta um monte de coisinha preta de luto. Mas, irmãos, a gente tinha que ir lá na casa deles. Aquela viúva estava saindo da cidade com o caixão, filho único, saindo da cidade de Naim. Jesus chegava com os discípulos. Jesus não deixou aquela mulher continuar triste. Ele tocou no caixão e ressuscitou o menino. Talvez não dê para a gente fazer isso com essa família, mas, sabe, irmãos, o Espírito Santo, que é consolador, habita dentro de mim e dentro de você. E talvez tudo que essa família está precisando nesse momento é que eu vá lá e dê um abraço neles. Mas a gente pensa, sabe o quê? Ah, tanta gente já deve ter ido, né? Eu não vou incomodar. E a gente achando que não está incomodando, a gente está deixando de fazer o que Jesus espera que a gente faça. Porque não é só no templo. A gente tem que parar com esse negócio de vinde. Já viu como é que a gente evangeliza? Vamos lá na minha igreja. Vamos lá na minha igreja que é legal. Vamos lá que tem uma música legal. Vamos lá que tem os pastores são legais, pregam bem. Vamos lá porque tem ar-condicionado, é fresquinho agora no verão. Vamos lá na minha igreja porque tem uma sala específica para as crianças. Vamos lá na minha... Não é... A Bíblia diz que a grande comissão, ela fala de um ide, não de um vinde. Ele disse para mim e para você que nós devemos ir. E ir, querido, envolve sair de dentro da igreja, que etimologicamente a palavra é eclésia ou eclesia, como quiser, que significa chamados para fora. E a gente fica, vamos lá na igreja, vamos lá na igreja, vamos lá na igreja. Não, você é a igreja. Diga para alguém do seu lado, diga, você é a igreja. Diga para ele, você precisa ir. Em Lucas 5, 17 a 26, diz que Jesus entrou numa casa em Cafarnaum. E nessa casa, encheu de tantas pessoas que eles precisaram abrir um buraco no telhado para descer um paralítico na frente de Jesus. E naquele dia, ele leva não só cura física, mas salvação, restauração. Eu não sei se você vai precisar abrir um buraco no telhado. Vão haver alguns momentos que a porta vai parecer estar fechada para você chegar na casa de alguém. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Abre um buraco no telhado. Entra pelo telhado, mas não deixe de entrar na casa. Porque o que Jesus tem para fazer dentro dessa casa precisa ser feito. Já pensou se aqueles 4 amigos desistissem? Já pensou se aqueles 4 homens falassem, cara, a gente trouxe você até aqui, mas você está vendo, está cheio, não dá para entrar pela porta, não dá para entrar pela janela, a gente vai embora e você vai continuar coxo, você vai continuar aleijado, você vai continuar sem andar, mas eles não desistiram. O problema é que hoje a gente desiste muito facilmente das pessoas. Olha aí para o seu lado, olha essa cadeira vazia perto de você, você está dando falta de quem? Ou será que esse sentimento de individualismo alcançou entorpeceu você de tal forma que você entra e sai daqui e não consegue nem enxergar as pessoas que estão aqui à sua volta? Onde será que estão essas pessoas hoje? Eu acredito que alguns devem ter ido passear, alguns devem ter ido aproveitar o feriado. Meu irmão, mas sabe, se eu chegar em casa agora e mandar uma mensagem para essa pessoa, ou se eu recebesse uma mensagem quando estivesse ausente, como é que você se sentiria? É como se alguém tivesse entrado pelo telhado e tivesse fazendo pela minha vida. A gente precisa fazer isto. Em Lucas 5, a partir do verso 29, Jesus entra na casa de Levi. E esse homem era publicano. E aquele homem se arrepende.
Nós vamos depois ver um outro publicano que ele entra na casa dele também. Mas eu acho interessante é que Jesus entrava na casa de pecadores. Pecadores. E às vezes a gente é tão puro e tão santo, ou a gente é tão hipócrita, que a gente diz assim, mas eu não vou na casa daquele homem. Aquele homem, todo mundo sabe a fama dele. Eu não vou entrar na casa daquela mulher. Todo mundo sabe o que aquela mulher faz para viver. Jesus entrou. E em toda a casa, escute isso, que Jesus entrou, depois que ele saiu, quem morava lá dentro não ficou do mesmo jeito. Sabe quem tem essa responsabilidade hoje, irmãos? Eu e você. Entrar numa casa e quando sair de lá, deixar uma porção tão tremenda do reino de Deus e do evangelho de Jesus, que as pessoas não vão ser mais as mesmas dentro daquela casa. Você entende isso? No mesmo evangelho de Lucas que nós estamos usando como base para essa meditação, no capítulo 7, a partir do verso 36, ele vai entrar na casa de Simão, que a Bíblia chama de o leproso. Na verdade, era um dos leprosos que Jesus curou e fez questão de convidá-lo para um jantar especial. E era costume o anfitrião receber a visita com água para os pés, para as mãos, óleo para a cabeça e dar um beijo no rosto. Esse homem não fez isso, embora tenha feito um jantar maravilhoso para Jesus. Jesus senta, está comendo, e você conhece a história, de repente entra uma mulher que a Bíblia chama de pecadora. Alguns teólogos vão viajar na maionese, vão dizer que era prostituta e etc., mas eu prefiro crer que são dois textos diferentes. Jesus chama apenas, o texto bíblico, o evangelista chama apenas aquela mulher de pecadora, e para mim é suficiente. Ela chega nos pés de Jesus e derrama um vaso com óleo perfumado caríssimo, quebra ele nos pés de Jesus, lava os pés de Jesus com suas lágrimas de arrependimento, beija os pés de Jesus, enxuga com os seus cabelos. Jesus está dentro de uma casa onde tem duas personalidades. Uma personalidade arrogante, individualista, que estava convidando Jesus para retribuir um milagre que Jesus tinha feito na vida dele. E uma outra personalidade que estava dizendo, eu sou miserável demais para se sentar nessa mesa, mas eu vou invadir essa casa e eu vou derramar o meu arrependimento nos pés dele. Queridos, quando nós entramos numa casa, o arrependimento vai acontecer. Pessoas vão se entregar para Jesus, pessoas vão se entregar para o Senhor, pessoas vão quebrar o seu perfume valioso nos pés de Jesus. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus não vai voltar aqui para entrar nessa casa, Ele espera que eu e você entremos nela, quebremos todos os protocolos. Aqueles homens não falaram, quem estava na mesa com Jesus, inclusive Simão, mas eles pensaram, se ele soubesse quem é essa mulher, e aí Jesus vira para eles e fala, ela lavou meu pé e você não lavou, ela ungiu e você não ungiu, ela beijou o que você não beijou, ou seja, ela se arrependeu. Por quê? Porque ela entrou numa casa onde Jesus estava. Querido, algo vai acontecer na sua casa nesses dias, porque você vai pôr em prática essa palavra. Deus me deu essa palavra ontem. A minha esposa disse assim, eu tive 2 sonhos, eu não sou de sonhar, principalmente sonho profético, eu só sonho de barriga cheia, come demais, aí vai dormir, tem uns sonhos, já viu uns sonhos sem pé, sem cabeça? Uma mula voando, uns negócios, umas coisas loucas assim. Mas aí por 2 vezes na semana passada eu sonhei, sonhos específicos, sonhei que alguém estava fazendo uma obra de macumbaria contra a nossa família, contra a nossa casa. Por 2 vezes. E estranhamente, quando eu acordava assustado com o sonho, tem um reloginho daquele antigo da letrinha vermelha, do númerozinho vermelho, no nosso quarto, e das 2 vezes que eu sonhei, quando eu olho para o relógio, eu vejo o relógio virar de 4h43 para 4h44. Das 2 vezes no mesmo horário. 4 mais 4 mais 4 são 12. 12 é um número
um número de Deus, que fala de 12 tribos, que fala de 12 apóstolos, que fala de 12 pedras no sacrifício de holocausto, um número que fala de governo. E eu compartilhei isso lá em casa, com a Carla e com a Camille, e a gente ontem falou assim, nós vamos começar um propósito aqui em casa. E a gente começou o nosso dia, aquele dia, correndo, fazendo. Quando finalizou o dia, eu falei, agora eu vou tomar meu banho. Fui tomar meu banho. Enquanto eu tomava o meu banho, Camille dormiu, Carla estava fazendo alguma outra coisa, eu já saí do banho, deitei na cama, dormi, e o que aconteceu? Esquecemos da oração. Passou batido. Nós. Só lá na igreja não é suficiente. Vocês vão precisar fazer em casa. E se eu começar na minha casa, quando eu for na casa do Couto, algo vai acontecer lá, porque ele já está fazendo na casa dele também. E talvez quando a gente for na casa de uma pessoa que não é crente, algo vai acontecer. Por quê? Porque já está acontecendo na minha casa. E quando a gente se reunir aqui, sabe o que a gente vai viver? A gente vai viver o extraordinário de Deus, porque a gente já passou a semana dentro da nossa casa e indo na casa das pessoas, vivendo o sobrenatural de Deus. Você entende isso? E você entende que isso demanda um esforço sobrenatural de nós? Você entende que você vai precisar em alguns dias vencer o seu cansaço para poder levar libertação na casa de alguém? Você entende que alguns dias você vai precisar fazer como a pastora Cris faz e alguns de vocês fazem, sair direto do serviço, está de uniforme ali fazendo propaganda do Bela Autopeça, sair direto do serviço e ir não para o culto, mas para a casa de alguém, para levar arrependimento, perdão, cura, milagre, maravilha para a casa dessa pessoa? A gente vai precisar viver isso. Sabe por quê, irmãos? Porque não adianta a igreja instituir células, pequenos grupos, grupos familiares, chame como quiser, se for só mais um programa da igreja. Só vai, sabe o quê? Cansar mais. Precisa ter vida. Isso precisa ter vida. Eu quero concluir. Lucas 8, a partir do 41 até o 56, Jesus entra na casa de Jairo. Ele achava que a filha estava enferma, mas quando chegam a menina já estava morta. Jesus ressuscita. Nós vamos entrar em casas onde a morte vai estar reinando. Mas quando você entrar lá, a vida vai ser estabelecida, porque você carrega a ressurreição e a vida, que é a pessoa de Jesus em você, através do Espírito Santo. Jesus entra na casa de mais um publicano, baixinho, Zaqueu, que sobe numa árvore de espinhos para vê-lo, porque era pequeno. Lucas 19, de 1 a 10, e Jesus naquela casa leva salvação. Quando Jesus entra na casa daquele homem, Jesus diz assim, hoje me convém entrar na sua casa. É uma boa expressão para você falar para alguém, irmãos. Você acha que se você vai entrar na casa de alguém para levar o Senhor Jesus... Eu tenho alguns amigos que quando vão na minha casa, sempre oram, sempre profetizam, sempre liberam uma palavra. Como é bom receber essas pessoas. Hoje me convém estar na sua casa, hoje me convém almoçar com você, hoje me convém tomar um café com você. Por quê? Porque eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua casa. E sabe o que aconteceu? Aquele homem disse, eu não quero mais roubar, eu não quero mais sonegar, pegar imposto a mais das pessoas. Se eu roubei alguém, eu vou retribuir, eu vou devolver. E aí Jesus vai e declara na casa desse homem, esse também é filho de Abraão. Ele coloca ele debaixo de um Israel santo de Deus. Ele agora diz, hoje veio salvação a esta casa. Quando eu e você começarmos a entender isso, Ibatiba vai conhecer Jesus. Porque as casas que ainda não conhecem Ele, ou apenas o conhecem de ouvir falar, ou conhecem um Jesus que não é a realidade da vida deles, eles vão começar a experimentar isso. Quando? Quando eu entrar na casa deles e liberar uma palavra, e liberar uma oração. Pastor, eu não sei falar, eu não sei orar. Faz uma visita, toma um café e dá um abraço. Escuta essa pessoa, deixa ela desabafar, deixa ela falar, divide o fardo com ela, já é suficiente.
Jesus entra no cenáculo, numa casa que a Bíblia não diz o nome do dono, mas naquela casa foi celebrada a última ceia. Ele entra, pede emprestado aquele homem, é um homem que tinha um cântaro. Jesus diz, olha lá aquele homem com cântaro, é na casa dele que a gente vai celebrar a ceia. Eles entram, ali havia um pátio, um cenáculo, e eles celebram a ceia, a última ceia. E naquele lugar, Jesus leva comunhão e estabelece o seu corpo e o seu sangue. Também naquela mesa havia um traidor. Sabe, querido, nós precisamos entender que nós não podemos medir quem ou porquê. Quando Jesus é traído, Judas chega perto dele e dá um beijo. O beijo de Judas é falso, mas a resposta de Jesus é verdadeira. Ele diz, amigo, por que você fez isso? Você acha que Jesus estava sendo irônico, chamando Judas de amigo? Não. Ele estava sendo de verdade. Vão haver casas que você vai precisar entrar, onde talvez você vai receber um beijo de mentira, mas o seu coração amigo será de verdade. O que Jesus liberou sobre Judas era verdadeiro, independente do que Judas havia liberado sobre ele. E para concluir, depois de ressurreto, Jesus entra numa casa em Emaús, quando aqueles 2 discípulos desacreditados do reino e do evangelho estão se afastando de Jerusalém. Quando ele parte o pão, os seus olhos se abrem. Quando você entrar em algumas casas, Jesus vai restaurar a visão espiritual de algumas pessoas, como fez com aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles voltam para Jerusalém, e eu acredito que eles estavam naquele momento onde o de repente de Deus aconteceu. Era uma prática diária de Jesus e de seus discípulos intercalarem suas ações entre o templo, as casas e até mesmo nos caminhos por onde passavam. Uma geração viciada em cultos, em templos, matou a essência da igreja de 2 asas. Uma asa é a reunião que nós fazemos aqui, e a outra é quando nós vamos nas casas. Você já viu um passarinho voando com uma asa só? Ele não voa, ele não alça voo. É preciso ter 2 asas. É preciso que a gente tenha esse culto, o culto de domingo, a escola dominical, mas é necessário que a gente tenha o culto na casa. Precisamos ser tão intencionais quanto Jesus e os discípulos eram. Jesus falava assim, do nada, eu vou para Caná da Galileia, e ia. Tinha algo intencional. Eu vou para Genezaré, e ia. Eu vou para Cafarnaum, e ia. Porque tinha algo para acontecer lá. Pergunte para Jesus onde Ele quer que você vá. Faça uma oração, Senhor, o Senhor quer que eu vá aonde essa semana? Na casa de qual irmão que o Senhor quer que eu vá? Orar, abençoar, liberar na casa desse irmão. Se nós criássemos uma prática de pelo menos uma vez por semana orar na casa de alguém, abençoar a vida de alguém, nós já estaríamos mais próximos daquilo que o Senhor está nos ensinando aqui. Para concluir, voltando no texto de Atos 5:42, nós vemos claramente nesse texto alguns princípios estabelecidos. Primeiro, todos os dias. Repita comigo, todo dia. Diga, todo dia. Todo dia é dia de você ser um agente de milagres, um agente de poder, um agente de cura, um agente dos sinais do reino de Deus na casa de alguém. Todos os dias. No templo e nas casas. O que eles faziam? Pregavam e ensinavam. Pregavam e ensinavam. E de lambuja, Atos capítulo 2, 46, nós ainda temos uma referência de que eles comiam juntos e se alegravam. Tem coisa melhor do que você estar em torno de uma mesa com irmãos queridos, dando gargalhada, rindo, esquecendo dos problemas, das dificuldades, dividindo o fardo. Se alegravam e tinham sinceridade no coração. E para concluir, eu vou falar um pouquinho sobre sinceridade no coração. Porque o que tem muito hoje é amizade fake.
Parece que é amigo, mas não é. Sabe por quê? Porque o amigo, permita-me usar essa analogia, tá? É aquele cara que chega perto de você e fala assim: irmão, tem uma melequinha no seu nariz. É ou não é? Aí você, então vou no banheiro limpar. Se não estiver perto do banheiro, você passa o dedinho, pronto. Mas já não vai ficar com a melequinha pendurada. Está entendendo? Agora, aquele que diz que é amigo, ele olha para você com a melequinha, ele sai e ele chega perto da pessoa que estava perto de você e fala: caramba, você viu a meleca no nariz dele? Você está entendendo? É disso que nós estamos falando. A pessoa, ela precisa ter sinceridade no coração. É o que diz o texto. Eles eram sinceros. Amigo é aquele que diz assim: cara, não faz mais isso. Meu amigo, minha amiga, não faça mais isso. Não fala assim, não faça assim. Você está agindo errado, você está fazendo. Isso era promovido pela igreja. A igreja andava debaixo da verdade. E a verdade cura, a verdade liberta, a verdade muda a história. Você está aí ainda, amém? Então fique de pé no seu lugar. O padrão de Cristo sempre será melhor do que o nosso. Muito do fracasso em nossa evangelização está associado a realizarmos a obra do Senhor pela metade. Quando chegamos em nossos encontros no templo, será uma festa anunciada. Celebraremos o que já estamos vivendo na nossa casa e de casa em casa. Tornar isso uma prática vai nos surpreender. Aleluia. Eu queria propor uma coisa. Eu queria que você fizesse uma oração agora e perguntasse para o Senhor: Senhor, aonde o Senhor quer que eu vá? O Senhor quer que eu visite quem? O Senhor quer que eu vá orar na casa de quem? E acredite, querido, o Espírito Santo de Deus que habita em você, ele vai comunicar isso no seu coração. Feche seus olhos um pouquinho. Faça essa oração. Talvez o Senhor diga assim: vai na casa daquele vizinho, faz um bolo, leva lá, chega de surpresa e diz assim: vim tomar um café, passa só o café e eu trouxe um bolo. Talvez ele diga assim: passa no balcão daquela loja, libera uma palavra, estenda a sua mão. Talvez ele diga assim: entra no comércio daquele irmão, põe os teus pés lá dentro e libera uma palavra de bênção, de prosperidade. Talvez ele vai dizer assim: visita aquele casal que você sabe que está tendo crise no casamento, vai lá, põe a mão sobre eles e abençoa o casal, pede o Senhor para restaurar a aliança. Talvez ele diga: vai na casa daquela pessoa que está enferma, doente, passando dificuldades, estenda a tua mão, leva um pouco de óleo, faça o que a palavra diz para fazer, ora, unge, e a oração da fé salvará e sarará o doente. Mas você precisa ser intencional. Você precisa saber que tem que fazer e entender a direção que o Senhor vai dar para você. Fale com Ele, peça a Ele, peça ao Senhor: Senhor, me mostra para onde eu vou, o que eu vou fazer, o que eu devo falar. Me ajuda a cumprir essa parte do teu reino e do teu evangelho que eu ainda não estou cumprindo. Ah, mas eu estou passando tanta luta, eu estou passando dificuldade. Na verdade, eu estou precisando de visita. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você: quando você leva a cura, você recebe cura. Quando você dá remédio, você recebe o milagre. Quando você libera, você também está sendo restaurado. Acredite nisso. Fale com o Senhor, é você e Deus agora.
Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como um fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Recebi um novo coração do Pai. Peça ao Senhor para te dar esse coração. Coração regenerado, Coração transformado. como fruto de Eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, és para mim, querido irmão. Pai, nos ajuda a cumprir a direção que o Senhor tem nos dado. Nos ajuda a fazer o que o Senhor tem nos orientado. Que o nosso ativismo, o nosso entulhar de coisas dentro do nosso tempo não seja impedimento para que a gente viva o extraordinário, o sobrenatural que o Senhor tem preparado para nós nesses dias. Nos ajuda a andar na contramão desse isolamento emocional, físico, espiritual. Nos ajude a ser uns pelos outros. Nos ajude a fazer como o texto que lemos aqui primeiro, dar a vida pelos nossos irmãos. Nos ajuda a ser pequenos cristos numa igreja deturpada, corrompida, enfraquecida, adormecida nesse tempo. Nos levanta como pessoas que vão levar a tua palavra, o teu ensino, a tua cura, o teu reino e o teu evangelho, de casa em casa, e vidas serão transformadas pelo poder do teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Deus falou com você, Deus te deu uma direção, então cumpra, então faça. Vocês não sabem o quanto isso é importante. Amém? Deus abençoe vocês. Eu havia dito para os meninos teens que a gente ia
avisar a vocês do trabalho que vai ser realizado com vocês no sábado, no próximo sábado, às 15 horas, não é isso? 15 horas, o Daniel vai levar vocês na casa do Daniel. Daniel, meu filho, professor Daniel, entendeu? Vai levar vocês lá e vocês vão ter uma tarde, tá? Vai ter lá algumas atividades para os meninos. Ele vai entrar em contato individualmente com cada um dos pais, vai explicar direitinho para que vocês possam estar participando ali. Amém? Domingo, 9 horas, classe de batismo, 10 horas, escola bíblica dominical, 18h30, nosso culto de adoração e louvor. Deus abençoe você e te dê uma semana maravilhosa, extraordinária, cheia de milagres e maravilhas, em nome de Jesus. Amém? Vão em paz, Deus os abençoe.